Imagine por um momento que você pudesse entrar na sala do trono do universo. Diante de você estariam milhões de anjos. Livros seriam abertos. O silêncio tomaria conta dos céus. Nenhuma mentira poderia permanecer escondida. Nenhum segredo ficaria oculto. E então uma pergunta ecoaria por toda a eternidade. Quem poderá permanecer de pé diante do tribunal de Deus? Muitos cristãos acreditam que o juízo divino acontecerá apenas no fim dos tempos. Outros pensam que Deus decidirá o destino das pessoas de maneira arbitrária. Mas a Bíblia apresenta uma realidade muito mais profunda e impressionante. Ela revela que existe um julgamento celestial em andamento. Um julgamento que envolve cada ser humano que já viveu. E mais surpreendente ainda, revela que Jesus não está apenas aguardando sua volta. Neste exato momento, ele está trabalhando em favor da humanidade no santuário celestial. Para compreender essa verdade, precisamos voltar milhares de anos no tempo. No deserto do Sinai, Deus ordenou a Moisés que construísse um santuário. Não era apenas uma tenda religiosa, era uma representação do plano da salvação. Cada móvel, cada cerimônia e cada sacrifício apontavam para a obra que Cristo realizaria em favor da humanidade. Mas havia algo que poucos percebiam. O santuário terrestre era apenas uma sombra, uma cópia, um modelo de uma realidade infinitamente maior. O apóstolo Paulo declarou em Hebreus que existe um santuário verdadeiro, erguido pelo próprio Deus nos céus. Depois de sua ressurreição e ascensão, Jesus entrou nesse santuário celestial para iniciar seu ministério como nosso sumo sacerdote. A cruz não marcou o fim da obra de Cristo. Ela marcou o início de uma nova fase. Enquanto muitos imaginam Jesus apenas sentado em um trono distante, a Bíblia o apresenta trabalhando incessantemente pela salvação dos seus filhos. Ele intercede. Ele media. Ele apresenta seu sangue em favor daqueles que se arrependem. Mas a profecia revela algo ainda mais extraordinário. No livro de Daniel encontramos uma das previsões mais impressionantes das Escrituras. O profeta ouviu um ser celestial declarar: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Por séculos essa profecia permaneceu envolta em mistério. O que significava a purificação do santuário? Qual seria o momento de seu cumprimento? Para encontrar a resposta, precisamos observar o ritual mais solene realizado em Israel. Uma vez por ano acontecia o dia da expiação. Nesse dia, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar uma obra especial de julgamento e purificação. Era o momento mais sagrado do calendário religioso. O povo examinava a própria vida. Os pecados eram removidos simbolicamente. Era um dia de decisão. A Bíblia ensina que esse ritual apontava para um evento muito maior. Não na terra, mas no céu. A profecia de Daniel revela que, ao término dos 1.300 anos proféticos, Cristo iniciaria a fase final de seu ministério sacerdotal. Os estudiosos das profecias identificam o início dessa contagem no decreto para restaurar Jerusalém, emitido em 457 a.C. Quando somamos os 2.300 anos proféticos, chegamos ao ano de 1844. Segundo a compreensão profética, esse foi o momento em que Jesus entrou na fase final de seu ministério no santuário celestial. A fase do juízo investigativo. Mas o que significa isso? Será que Deus precisa investigar para descobrir algo? Claro que não. O Senhor conhece todas as coisas. O propósito do juízo não é informar Deus. O propósito do juízo é revelar ao universo inteiro a justiça de Deus. Desde o início da rebelião de Satanás, o caráter divino foi questionado. O inimigo acusou Deus de ser injusto, acusou suas leis, acusou seu governo. Agora o universo observa enquanto Deus demonstra absoluta transparência em cada decisão. Nenhuma pessoa será salva injustamente. Nenhuma pessoa será perdida sem oportunidade. Cada caso será analisado com perfeita justiça e perfeita misericórdia. Em uma visão extraordinária, Daniel contemplou essa cena. Tronos foram colocados. O ancião de dias tomou seu assento. Milhares de milhares o serviam. Milhões estavam diante dele. E os livros foram abertos. Esses livros representam os registros celestiais. Nada se perde diante de Deus. Cada escolha, cada palavra, cada decisão, tudo está registrado. O livro da vida contém os nomes daqueles que aceitaram a Cristo. Outros registros testemunham as obras e as decisões de cada ser humano. Apocalipse declara que os mortos serão julgados segundo aquilo que está escrito nesses livros. Mas aqui encontramos a notícia mais maravilhosa de todas. Diante desse tribunal, Jesus exerce duas funções. Ele é o juiz, mas também é o advogado.
Imagine comparecer perante um tribunal perfeito. Imagine que todas as falhas de sua vida fossem expostas. Todos os erros, todos os pecados, todas as quedas. Humanamente falando, não haveria esperança. Mas então Cristo se levanta, mostra as marcas dos cravos em suas mãos, apresenta seu sacrifício e declara: este é meu filho. Eu paguei o preço por ele. Que cena extraordinária! O mesmo Jesus que morreu na cruz é aquele que hoje intercede por nós. Por isso João escreveu: temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nenhum advogado humano jamais venceu todas as causas. Mas Cristo nunca perdeu uma única batalha em favor daqueles que nele confiam. O juízo celestial também revela outra verdade importante. A salvação é pela graça, jamais pelas obras. Ninguém será salvo por guardar mandamentos. Ninguém será salvo por méritos próprios. Ninguém será salvo por ser melhor do que os outros. Somos salvos exclusivamente pelo sacrifício de Cristo. As obras não são a causa da salvação, são a evidência dela. Uma vida transformada demonstra que Cristo está operando no coração. Por isso, a lei de Deus aparece como padrão do julgamento. Não porque ela salva, mas porque revela o caráter divino. Ela funciona como um espelho espiritual. Mostra nossa necessidade de um Salvador e aponta para Jesus como única esperança. O apóstolo Paulo declarou uma verdade capaz de encher qualquer coração de esperança. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que promessa poderosa! O julgamento não precisa ser motivo de medo. Para quem está em Cristo, o juízo é uma boa notícia, porque nele Deus revela quem realmente pertence ao seu reino. A pergunta mais importante não é se você comparecerá ao tribunal celestial. Todos comparecerão. A verdadeira pergunta é: seu nome está no livro da vida? Você entregou sua vida a Cristo? Aceitou seu perdão? Permitiu que ele transformasse seu coração? O juízo celestial está em andamento. O relógio profético continua avançando. Em breve Cristo encerrará sua obra de intercessão. Então retornará à terra com poder e grande glória. Nesse dia não haverá mais oportunidade para mudar de lado. As decisões tomadas hoje determinarão a eternidade. Por isso a voz de Deus continua ecoando através das Escrituras. Volte-se para Cristo. Confie em seu sacrifício. Permita que ele seja seu advogado. Porque o mesmo Jesus que julga o mundo é também o Salvador que deseja salvar você. E quando os livros forem finalmente abertos diante do universo, a maior de todas as notícias será ouvir seu nome pronunciado pelos lábios do próprio Cristo. Este é meu filho. Esta é minha filha. Foi lavado pelo meu sangue. Pertence ao meu reino. Entre para a alegria do seu Senhor. Mas antes de encerrar este estudo, eu quero fazer uma pergunta muito pessoal. Se Jesus encerrasse hoje seu ministério de intercessão no santuário celestial, você estaria preparado para encontrá-lo? Talvez você tenha assistido a este vídeo por curiosidade. Talvez esteja estudando profecias pela primeira vez. Talvez já conheça essas verdades há muito tempo. Mas diante do tribunal de Deus, existe apenas uma questão que realmente importa. Você entregou sua vida completamente a Cristo. O juízo não é uma mensagem de medo, é uma mensagem de esperança. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Foi por isso que Jesus deixou a glória do céu. Veio a este mundo, carregou nossos pecados, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Hoje ele está diante do Pai intercedendo por você. Seu nome ainda pode estar escrito no livro da vida. Sua história ainda pode ser transformada pela graça. Não importa quantos erros você tenha cometido. Não importa quão distante você tenha se afastado. Não importa quantas vezes tenha caído. Enquanto Cristo intercede no santuário celestial, existe esperança. Existe perdão. Existe restauração. Existe salvação. Por isso, neste momento, eu convido você a tomar uma decisão. Onde você estiver, faça uma oração silenciosa. Diga a Jesus que deseja entregar sua vida a Ele. Peça perdão pelos seus pecados. Peça que Ele seja seu Salvador, seu advogado e seu Senhor. Porque muito em breve o juízo será concluído. Muito em breve Cristo voltará. E quando esse dia chegar, nada será mais importante do que estar ao lado dele. Que você esteja entre aqueles que ouvirão as palavras mais desejadas de toda a eternidade. Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sua caminhada espiritual. E se este estudo fortaleceu sua fé, escreva agora nos comentários: eu escolho Jesus como meu advogado. Eu gosto de ler cada comentário e orar pelas pessoas que acompanham este canal.
Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares e se inscrever no canal Histórias Bíblicas Narradas para continuar acompanhando nossa série completa de estudos bíblicos. Ative o sino das notificações para não perder os próximos episódios, porque nas próximas mensagens continuaremos explorando as profecias mais impressionantes da Bíblia e descobrindo as verdades que Deus revelou para os últimos dias. Até o próximo estudo. E que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com você.